Eu nunca acreditei que uma única frase pudesse encerrar 34 anos da minha vida. Mas no instante em que ela olhou nos meus olhos e disse, seu tempo aqui acabou, algo dentro de mim se quebrou de um jeito que até hoje não consigo explicar completamente. Eu não gritei. Eu não discuti. Eu simplesmente fechei a porta atrás de mim, e deixei algo sobre a mesa que ela ainda não sabe o verdadeiro significado. E esse último gesto, mudou tudo. Antes de começar, se você é alguém que acredita na dignidade, na verdade e na força silenciosa de um coração envelhecido, então eu te convido, com carinho, a se inscrever no canal. Que seus dias sejam tranquilos, e que suas noites sejam cheias de histórias que façam companhia ao seu coração. Meu nome é Mariane de Bruy, tenho 61 anos, nascida e criada em uma cidade tranquila perto de Antuérpia, na Bélgica. E esta é a história de como a minha própria família, meu próprio sangue, me transformou em uma estranha dentro da casa que construí com minhas mãos, meus sacrifícios e minha juventude. Ainda lembro da manhã em que tudo começou. O céu estava baixo, carregado com aquelas nuvens cinzentas que só o norte da Europa conhece de verdade. A casa estava mais fria do que o normal, não por causa do clima, mas por causa do silêncio que preenchia cada canto. Sabe, existe um tipo de silêncio que não parece vazio. Ele parece afiado. Ele corta. Desci as escadas devagar, com uma mão no corrimão. Meus joelhos já não são tão fortes quanto antes, mas naquela manhã eu me sentia mais velha do que realmente sou. Quando cheguei ao último degrau, eu a vi minha nora, Elise, parada na cozinha, braços cruzados, olhar frio. Ela nunca tinha me olhado daquele jeito antes. Nem mesmo nas nossas piores discordâncias. Sua voz veio antes que sua expressão mudasse. Mariane, precisamos conversar. Essas palavras, elas sempre anunciam algo doloroso, não é? Assenti, tentando esconder o tremor nas mãos. Fiz uma xícara de chá antes de me sentar, esperando que o calor acalmasse meu coração. Mas nada poderia me preparar para o que veio depois. Você já ficou tempo demais, ela disse, sem emoção. Seu tempo aqui acabou. Nós precisamos de espaço. Precisamos da nossa própria vida. Pode arrumar suas coisas. Ela disse aquilo como quem dispensa uma empregada. Não uma mãe. Não uma avó. Não uma mulher que tinha dado cada pedaço de sua força para manter aquela família unida. Por um momento, eu não consegui falar. As palavras pareciam pequenas demais para carregar o peso que esmagava meu peito. Olhei para ela, esperando algum sinal de suavidade. Um toque de arrependimento. Qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas a certeza fria de que ela tinha planejado aquilo. Que ela me queria fora dali. Tentei engolir a dor que subia dentro de mim. O meu filho concorda com isso? Perguntei. Ela não respondeu. Não precisava. Seu silêncio me disse tudo. Minhas mãos apertaram com força a xícara quente. Fiquei olhando para o chá, vendo o vapor subir lentamente. Eu costumava fazer isso quando era mais jovem, quando precisava de coragem. Achei que talvez o velho hábito me salvasse de novo. Não salvou. Os minutos seguintes passaram como um borrão. Minhas pernas estavam fracas quando me levantei. Minha voz parecia distante quando finalmente disse, eu entendo. Mesmo que eu não entendesse. Mesmo que nenhuma mãe jamais entenda ser expulsa da própria família. Fui para o meu quarto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Meu quarto, o mesmo que eu ajudei a pintar quando eles se mudaram para casa. O quarto onde eu dobrava as roupas do meu neto, onde eu sussurrava orações por aquela família todas as noites antes de dormir. Arrumei minhas coisas devagar. Com cuidado. Isso é algo que a idade ensina, nunca apressar o que importa, mesmo quando o coração está em pedaços. Enquanto dobrava meus casacos e os colocava na velha mala que tenho há décadas, as memórias começaram a voltar. Segurar meu filho pela primeira vez. Ver seus primeiros passos. O dia em que ele me disse que tinha se apaixonado por Elise. O casamento.
O nascimento do meu neto. Cada memória quente. Cada momento presente, dolorosamente frio. Quando terminei de arrumar, sentei à beira da cama por um longo tempo, ouvindo o silêncio. Ouvindo a casa que eu acreditava que sempre precisaria de mim. Então eu lembrei daquilo que eu tinha guardado por tantos anos. Aquilo que ninguém naquela casa sabia. Abri a pequena gaveta ao lado da luminária e puxei um envelope. Amarelado pelo tempo. Pesado de verdade. Segurei-o contra meu peito por um momento, sentindo o peso não só do papel, mas de tudo que ele representava. Então me levantei. Meus passos eram lentos, mas firmes, enquanto eu caminhava até a cozinha em direção à mulher que tinha acabado de me expulsar da minha própria vida. Elise não me olhou. Estava ocupada no celular, fingindo não perceber. Coloquei o envelope suavemente sobre a mesa de madeira. E sem dizer uma palavra. Fechei a porta atrás de mim. Ela não fazia ideia do que eu tinha acabado de deixar ali para ela. Mas logo faria. E nada na vida dela seria igual depois que abrisse aquele envelope. Quando saí, o ar frio da Bélgica bateu no meu rosto. Meus olhos ardiam não por causa do vento, mas por causa da verdade que eu tinha escondido por tanto tempo. Fiquei ali por um momento, segurando a mala, me sentindo ao mesmo tempo mais fraca e mais forte do que em muitos anos. E mesmo com o coração em pedaços, algo dentro de mim sussurrou. Isso não é o fim, Mariane. Ainda não. Porque o que Elise não sabia era que o envelope continha uma verdade forte o suficiente para destruir todas as mentiras que ela havia construído ao redor do meu filho. Eu me afastei daquela casa. Sem saber onde dormiria naquela noite. Mas com a certeza de uma coisa. Ela tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. E em breve, ela entenderia exatamente o que eu quis dizer. Quando eu saí daquela casa, deixando o envelope para trás, achei que o ar frio da manhã fosse adormecer a dor no meu peito. Mas a dor tem seu próprio jeito teimoso de permanecer. A rua estava silenciosa, silenciosa demais. Eu quase podia ouvir meus próprios passos ecoando na calmaria, cada um me lembrando de quão rápido uma vida inteira de memórias pode ser colocada de lado por uma única frase. Seu tempo aqui acabou. Mas o que Elise não entendia é que ninguém encerra a história de uma mãe simplesmente fechando uma porta na sua cara. Alguns finais apenas criam começos mais fortes. Continuei andando até o fim da rua, parando por um momento sob o velho castanheiro. O mesmo onde meu filho costumava subir e ralar os joelhos, onde um dia ele gravou um pequeno coração com suas iniciais. Ali parada, senti aquela mesma dor voltar, a dor de perder alguém que ainda está vivo. Eu precisava de um lugar quente, silencioso, familiar. Então caminhei até o café à beira do rio. A caminhada parecia mais longa que o normal, como se o peso da minha mala não fosse nada comparado ao peso que eu carregava dentro do peito. O café estava quente, daquele tipo de calor que parece um cobertor colocado suavemente sobre os ombros. Pieter, o dono, me percebeu imediatamente. Seus olhos suavizaram quando viu minha mala, mas ele não fez perguntas. Pessoas da nossa idade entendem quando o silêncio fala mais alto que as palavras. Ele simplesmente me guiou até a mesa do canto, aquela com a toalhinha de renda e o vaso de cerâmica antiga, e trouxe uma bebida quente. O calor da xícara se espalhou lentamente pelos meus dedos, me lembrando de que eu ainda estava ali, ainda respirava, ainda tentava me manter inteira. Do lado de fora, o rio seguia seu curso, carregando folhas com ele. Observando aquilo, me perguntei se a vida estava fazendo o mesmo comigo, me empurrando de um lugar para outro, sem parar tempo suficiente para eu descansar. Enquanto eu me sentava ali, meu celular vibrou. Por um momento, congelei. Eu já sabia quem era. Meu filho. Ver o nome dele fez meu coração se retorcer. Hesitei, com medo de abrir a mensagem, medo do que encontraria, ou do que não encontraria. Mas, por fim, toquei na tela. Onde você está? 3 palavras simples. Sem pedido de desculpa. Sem compreensão. Sem um traço de carinho.
Apenas uma pergunta fria do homem cujo corpo pequeno eu carreguei nos braços. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, o peito apertado. Várias respostas passaram pela minha mente, mas nenhuma parecia certa. Finalmente, escrevi apenas uma palavra. Segura. Mas antes que eu pudesse colocar o celular de volta na mesa, outra mensagem apareceu. Ela encontrou algo. Algo que você deixou aqui. Meu coração deu um baque lento e pesado. Então ela tinha visto o envelope. Ela o havia aberto. Consegui imaginar o rosto dela, primeiro confuso, depois chocado, e então aquela mudança sutil quando o medo começa a tomar conta. Ela sempre acreditou que controlava tudo naquela casa. Achou que poderia me expulsar sem consequências. Mas nunca imaginou isso. Outra mensagem chegou. O que é isso? Por que você não nos contou? Eu não respondi. Ainda não. Algumas verdades precisam de silêncio antes de serem ditas. Ergui a xícara novamente, deixando o vapor aquecer meu rosto. No silêncio gentil do café, finalmente me permiti respirar. Por anos, permaneci calada. Por anos, observei Elise se enrolar lentamente ao redor do meu filho, tecendo sua própria história enquanto apagava a minha. Vi ela assumir o controle das finanças, das conversas, das decisões, e, por fim, dele. Pouco a pouco, ela criou um mundo onde eu era apenas uma visitante na minha própria família. Mas o envelope mudou tudo. Enquanto eu olhava para o rio, percebi algo. No momento em que ela o abriu, o equilíbrio mudou. Não com raiva. Não com violência. Mas com verdade. E a verdade é muito mais poderosa do que a raiva jamais poderia ser. Meu celular vibrou novamente. Desta vez, me liga. Por favor. Eu não atendi. Deixei o telefone vibrar quieto sobre a mesa de madeira enquanto observava as pessoas caminharem ao longo do rio, casais idosos de mãos dadas, ciclistas tocando suas campainhas, um garotinho correndo atrás de um cachorro. A vida seguindo normalmente, enquanto a minha acabava de mudar de rumo. Dentro de mim, senti algo que não sentia há anos: força. Não uma força barulhenta. Uma força silenciosa. Daquelas que crescem devagar, como raízes rompendo a terra dura. O celular vibrou mais uma vez, e desta vez eu abri a mensagem. Nós não sabíamos. Você devia ter contado. Meus dedos pairaram sobre a tela. Como explicar a alguém que você ficou em silêncio não por fraqueza, mas por amor? Como fazer um filho entender que alguns sacrifícios são feitos tão silenciosamente que não deixam marcas, até que alguém força você a revelá-los? Escrevi devagar. Diga a ela para ler a carta com atenção. Depois conversaremos. Coloquei o celular na mesa e me recostei na cadeira. Pieter passou por perto e colocou um pequeno biscoito na minha mesa sem dizer uma palavra, apenas com um olhar suave e compreensivo. Esse gesto simples quase me fez chorar. Porque naquele momento, senti algo voltando para mim, algo que Elise tentou arrancar. Dignidade. O envelope continha uma verdade que ela jamais imaginou. Uma verdade sobre a casa que ela acreditava ser dela. Uma verdade sobre as economias que ela pensava pertencerem ao casamento. Uma verdade que vinha de anos que ela nunca viveu, mas eu vivi. E quando ela terminasse de ler, perceberia algo que nunca considerou. Você não pode expulsar alguém de uma casa. Quando os alicerces daquela casa foram construídos pelas mãos dessa pessoa. Enquanto eu me sentava no café, com o rio correndo tranquilo ao meu lado, soube uma coisa com clareza absoluta. Elise não acabou com meu lugar naquela família. Ela apenas abriu a porta para uma parte da história que não estava preparada para enfrentar. Uma tempestade esperou por anos. E agora? Ela finalmente começou a se levantar. O café ficava cada vez mais silencioso conforme as horas da manhã passavam, e ainda assim meu coração batia mais alto a cada minuto. O rio lá fora brilhava sob a luz pálida, correndo de forma constante como se quisesse me lembrar de que, por mais pesado que seja um momento, a vida continua fluindo. Sentei ali,
observando as leves ondulações, esperando pelo instante em que tudo mudaria. Não demorou. Meu telefone vibrou de novo. Desta vez, apenas uma vez. Uma única vibração hesitante, incerta, quase com medo. Peguei o aparelho devagar, como se a mensagem ali dentro pudesse mudar o mundo que conheci por 61 anos. Mãe, por favor volte. Precisamos conversar. As palavras eram mais suaves do que antes. Não estavam mandando. Não estavam frias. Quase tremiam. E embora uma parte de mim quisesse correr e voltar imediatamente, outra parte, a parte que tinha sido pesada, ignorada, deixada de lado, sabia que não podia. Algumas conversas só podem acontecer depois que a verdade se acomoda no coração de quem precisa ouvi-la. Escrevi com calma. Onde ela está? Uma longa pausa. Depois. No quarto. Chorando. Fechei os olhos por um momento. Não de satisfação, não. Eu tinha vivido demais, suportado demais, para sentir alegria com as lágrimas de alguém. Mas havia um alívio profundo e silencioso em saber que, pela primeira vez, Elise tinha sido obrigada a olhar para algo além do próprio orgulho. Ela tinha lido a carta. Ela sabia agora. Dentro daquele envelope, eu havia colocado documentos antigos, frágeis, alguns escritos à mão pelo meu falecido marido. Prova da escritura da casa que carregava não apenas o meu nome, mas os anos do nosso esforço, dos nossos sacrifícios. Contas de poupança construídas muito antes de meu filho conhecer Elise. Acordos que meu marido e eu fizemos quando ele adoeceu. Declarações de advogados confirmando que, depois que ele se foi, a casa continuava legalmente metade minha. Coisas que eu nunca ostentei. Coisas que eu nunca usei contra eles. Coisas que mantive guardadas porque acreditava que família era mais forte do que assinaturas e carimbos. Mas quando ela disse que meu tempo tinha acabado, ela não me deixou escolha. Terminei o último gole do meu chocolate quente e me levantei devagar. Pieter olhou para mim, dando um pequeno aceno encorajador, como um velho amigo dizendo, vá. Você consegue. Retribuí o sorriso, grata pela gentileza silenciosa. O caminho de volta parecia diferente. A rua era a mesma, mas algo em mim tinha mudado, como um peso finalmente sendo retirado depois de anos carregando algo que nunca deveria ter sido meu sozinha. Quando cheguei à casa, a porta estava entreaberta, como se nenhum dos dois soubesse mais como mantê-la fechada. Meu filho estava parado no corredor. Os ombros caídos, o rosto pálido. Quando me viu, sussurrou. Mãe? Havia culpa na voz dele. Arrependimento. Uma tristeza que eu não ouvia desde quando ele era criança. Aproximei-me e coloquei a mão suavemente em seu braço. Ele não se afastou desta vez. Ela está bem? Perguntei baixinho. Ele assentiu, passando a mão no rosto trêmulo. Ela não sabia, nós não sabíamos. Suspirei. Não com dureza, não com raiva, apenas um suspiro, lento, como se eu finalmente soltasse o ar que segurei por anos. Algumas coisas eu disse suavemente, não são ditas até que precisem ser. Ele abaixou o olhar, e por um instante, vi o menino que ele tinha sido, daquele que corria para meus braços depois de ralar o joelho embaixo do castanheiro. Aquele que buscava conforto em mim, não permissão. Posso falar com ela? Perguntei. Ele assentiu e se afastou. Caminhei até o quarto. A porta estava fechada, mas soluços suaves atravessavam a madeira, como gotas de chuva deslizando pela janela. Levantei a mão e bati de leve. Nenhuma resposta. Abri a porta devagar. Elise estava sentada na beira da cama, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Quando levantou o olhar, seus olhos estavam inchados, vermelhos, não de raiva, mas de algo muito mais frágil. Por que você não nos contou? Ela sussurrou. A pergunta ficou suspensa no ar como uma nota de violino tremendo. Entrei, fechei a porta atrás de mim e demorei um momento antes de responder. Porque famílias não deveriam ser unidas por papéis, eu disse. Elas deveriam ser unidas por confiança. Ela baixou o olhar,
os dedos se contorcendo nervosos. Eu achei que você estava tentando tirar coisas de nós. Um sorriso triste tocou meus lábios. Eu perdi meu marido, Elise. Eu nunca iria querer que meu filho perdesse mais nada. Eu apenas mantive o que construí com ele, nada além disso. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela não estava se defendendo agora. Não estava levantando a voz. Estava simplesmente se abrindo. E eu vi algo nela que nunca tinha permitido ver antes, não crueldade, mas medo. O medo de perder o controle, de perder segurança, de perder o lugar dela. Eu não deveria ter dito o que disse, ela murmurou. Eu estava errada. Me desculpa. O quarto ficou quieto, quase leve. Desculpas nem sempre são barulhentas. Às vezes chegam como uma brisa frágil, suave, mas verdadeira. Aproximei-me mais e sentei ao lado dela. A carta não foi feita para te machucar, eu disse. Foi feita para te lembrar que eu ainda faço parte desta família. Que eu também tenho um lugar. Ela assentiu devagar. Tem, sim. Eu vejo isso agora. Pela primeira vez em anos, o ar entre nós suavizou. Sem raiva. Sem disputa. Apenas duas mulheres feridas, envelhecendo, imperfeitas, finalmente entendendo o peso que cada uma carregava. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou: Você, fica? Olhei para ela. De verdade. E não vi a mulher que tentou me expulsar, mas a mulher que finalmente aprendeu algo difícil e importante. Fico, eu disse com doçura. Mas só se começarmos de novo. Todos nós. Ela chorou de novo, mas desta vez, o som era mais leve, quase aliviado. Quando meu filho entrou no quarto, envolveu nós duas com os braços, apertando forte como se tentasse remendar os anos que lentamente se desfizeram entre nós. E pela primeira vez em muito, muito tempo, senti algo quente se acomodar dentro do meu peito. Lar. Não as paredes. Não a casa. Mas as pessoas finalmente se enxergando com clareza. A tempestade tinha passado. E a verdade, em vez de nos destruir, nos reconstruiu. Enquanto eu permanecia ali com os dois, seus braços ao meu redor, pensei no rio, no jeito que ele continuava fluindo apesar de tudo. E percebi, nós também continuaríamos. E se você ficou comigo até aqui, obrigada. Histórias curam quando são ouvidas. Se quiser mais histórias como a minha, cheias de vida, verdade e segundas chances, espero que se inscreva. Significa mais do que você imagina.